Tá aqui? Já estamos no ar? Muito bom. Oi, pessoal. Vamos aguardar um instantinho, tá bem? Até que as conexões aqui sejam feitas e a gente possa dar início nas nossas atividades de hoje, tá? Deixa eu olhar aqui para poder me localizar nos trabalhos. Aparecendo aqui alguns segundos ao vivo. Deixa eu ver se a gente consegue compartilhar. Já estamos? Já vamos começando, tá bem? Vamos aí aguardando nossos amigos. Nossos amigos aí entrando para que a gente possa ter uma noção clara, né? De quem está participando dos nossos trabalhos. Eu sou a professora Eliane Schianti, vários de vocês já devem me conhecer. Para quem não me conhece, eu sou professora de Educação Física e estou na Conscienciologia aí também já há algum tempo. A gente está estudando a Conscienciologia desde 1989, então tem um bom tempo nas pesquisas conscienciológicas, tá bem? Nós vamos aguardando um instantinho para que as pessoas possam realmente estar conosco, para poder interagir, para a gente poder dar início, então, ao tema de hoje, tá bem? Que é a importância da atividade física na saúde energossomática, né? O quanto é importante a atividade física para melhorar nosso contexto bioenergético. Ainda mais nós que estudamos aí a Conscienciologia, que queremos aprender a fazer assistência de maneira técnica, de maneira positiva, um assunto tão importante para os dias de hoje, tá? Então, só deixa eu entrar aqui, verificar como que a gente está de audiência, né? Ver se as pessoas estão interagindo com a gente. Para a gente poder dar esse pontapé inicial no nosso tema de hoje, tá bem? Tá conseguindo ver? Ele ainda não entrou aqui. Ao vivo ele não entrou aqui na minha página. Aguarde só mais um pouquinho para a gente poder ver se está tudo ao vivo aqui. Ok? Ele não entrou ainda não. Tá tudo bem aí, Rosane? Uhum. Podemos começar? Uhum. Eu não estou conseguindo acompanhar e eu não vou ver os textos. Você pode? Eu vejo para você. Tá. Muito bom. Então, pessoal, vamos dar início no nosso trabalho e conforme a gente for desenvolvendo o assunto, eu me disponibilizo para ir aí respondendo as questões e as dúvidas de vocês, caso seja necessário. Caso vocês queiram interagir, fiquem à vontade. Eu vou discorrer um pouco o tema, sobre o que é. Eu sou educadora física, vou falar muito de atividade física, mas vou trabalhar com vocês a abordagem da atividade física, sempre partindo do princípio e da utilização do paradigma consciencial e dos pilares do paradigma consciencial, tá bem? Então, eu fiz educação física, né, de formação, e venho estudando a Conscienciologia aí tem bastante tempo já. Tem aí 2 décadas, quase 3 décadas de estudos da Conscienciologia. E procurando, inclusive, fazer um trabalho onde eu consiga, nas minhas reflexões, nas abordagens que eu for fazer para vocês, apresentar fruto de pesquisas autoexperimentadas, onde eu posso e eu pude observar algumas questões bastante interessantes que eu quero compartilhar com vocês. De benefícios, principalmente, do quanto é importante o antissedentarismo, né? Do quanto é importante o movimento físico, o movimento corporal no cotidiano de cada um de nós. Então, a gente precisa observar que para a pessoa evoluir, para ela poder crescer, para ela poder ampliar todos os seus recursos intraconscienciais ou conscienciais, a gente precisa ter uma condição, uma capacidade de autorreflexão em cima de um dos primeiros pilares que a gente coloca na Conscienciologia, que são os veículos de manifestação da consciência, a começar pelo soma, pelo corpo físico. E, nesse contexto, eu trabalhei bastante com a condição aí da atividade física e pratiquei atividade física. Fiquei 25 anos dentro do ginásio de ginástica. Claro, o esporte de alto rendimento, aí, ele é lindo, é apaixonante, é muito bacana, mas também não ajuda muito, porque ele requer muito esforço físico.
e muitos desgastes nas articulações, devido às repetições e ao alto impacto, que normalmente os esportes de alto rendimento exigem, né, requerem. E, obviamente, que também a condição, né, não do excesso, que é o esporte de alto rendimento, e tampouco do sedentarismo, que é a condição da pessoa que fica na zona de conforto e pouco ela observa as necessidades do seu corpo físico. Então, no nosso trabalho, a gente vai procurar interagir com vocês de uma maneira a explicar esse meio termo e o quanto é importante a gente estar participando da atividade física, fazendo atividade física dentro de uma rotina útil, com hábitos saudáveis, para que a atividade física entre, de fato, na nossa agenda. E para que a gente saia, de verdade, do sedentarismo. Então, a gente precisa sair da zona de conforto do sedentarismo, observar, né, a nossa realidade física, observar que a vida, ela pede movimento, ela requer movimento, e que a gente precisa de ter discernimento para saber escolher aquilo que a gente quer fazer, aquilo que é bom para o nosso corpo, aquilo que é positivo para manter o corpo da gente saudável. Então, dentro desse estudo, dentro dessa experimentação, dentro de todos dessas atividades que eu desenvolvi dentro da Conscienciologia, eu fui observando essa realidade do quanto é necessário o corpo físico estar funcional, estar saudável, estar equilibrado, para que a gente possa, de verdade, entrar no domínio das energias, ter um entendimento do que são as bioenergias, a bioenergia, energia de vida, né? A energia que nos move, a energia vital, né? O vigor, a vitalidade, a pujança, o vigor que a gente tem para a gente poder realizar as tarefas do cotidiano. Inicialmente, eu vou colocar aqui para vocês todo um roteiro daquilo que é mais importante inicialmente a gente saber sobre a prática da atividade física. Em seguida, eu vou estar traçando paralelos o tempo inteiro com a questão do que dentro da Conscienciologia a gente chama de energossoma, ou holochakra, que é um veículo de manifestação consciencial também, tá? E que requer nossa vontade firme e forte, disciplinada, para que a gente possa entender o corpo físico, a saúde do corpo físico e como a energia reverbera através do nosso corpo físico em equilíbrio. Ou não, ou de maneira patológica também, tá bem? O sedentarismo, ele leva a algumas patologias, a gente vai desenvolver isso. E vocês vão ficando à vontade para perguntar se quiserem, tá? Para a gente poder interagir e ir respondendo. Mas é importante que todos saibam que esse tema, esse trabalho que vai estar sendo apresentado aqui hoje nessa live, ele está diretamente ligado e está sendo trabalhado diante do paradigma consciencial, que é das ciências Conscienciologia e Projeciologia. A Conscienciologia é uma ciência que estuda a consciência e a Projeciologia é uma ciência que estuda os fenômenos parapsíquicos e principalmente o fenômeno da projeção consciente fora do corpo, da viagem astral, do desdobramento, sinônimos, né, para que a gente entenda o que é essa projeção consciente. E entendendo, né, essa importância do estudo holochacral, energossomático, a gente vai compreender o quanto isso beneficia, né, e nos impulsiona no caminho de uma assistência mais equilibrada, inclusive do desenvolvimento de vários fenômenos parapsíquicos que possam vir a acontecer com a pessoa que se disponibiliza a desenvolver a sua sensibilidade parapsíquica, tá bem? Então, ó, nosso contexto de trabalho é o paradigma consciencial. Mas quem for da educação física e quiser fazer perguntas também relativas apenas à educação física, pode ficar à vontade que a gente vai estar aí interagindo sem o mais mínimo problema, tá bem? Que hoje eu sou professora universitária, também trabalho na Faculdade União das Américas e atendo lá muitos acadêmicos dentro do contexto da educação física, tá bom? Então, olha só. O corpo físico é o nosso principal veículo de manifestação dessa dimensão intrafísica, na qual, sem ele, a gente não cumpre as tarefas do dia a dia. Sem ele, a gente não cumpre a nossa missão de vida. Ou seja, aquilo que a gente denomina de proexis, de programação existencial. A nossa vida serve para alguma coisa. O que é essa alguma coisa?
né? Então, quando a gente fala que a gente tem uma missão de vida, a gente precisa encontrar o viés dessa missão de vida, e sem um corpo saudável, dificilmente as pessoas conseguem cumprir aquilo que elas vieram fazer aqui nessa vida, tá bem? Então, cuidar do corpo é cuidar de si mesmo. Cuidar desse veículo de manifestação é dar valor à sua própria evolução. Ninguém quer enfatizar o corpo físico como o principal veículo de manifestação e o mais importante. Primeiro que o mais importante, na verdade, intrafisicamente, seria o corpo, para a gente poder cumprir as tarefas. Mas a gente pode pensar no mental soma, a condição da nossa cognição, as nossas competências cognitivas. A condição mental somática é que nos ajuda a ter o devido discernimento para fazer aí, né? E contribuir com a organização, com o planejamento, com a reeducação de hábitos, de velhos hábitos para novos hábitos, e sem o discernimento, que é um atributo cognitivo, mental somático, a gente pouco consegue aí manifestar aí as nossas condições, né, mentais somáticas, repercutindo então no soma e ajudando com que o soma tenha realmente aí reflexos positivos. Então, o discernimento, ele é imprescindível em todo o trajeto desse autocuidado, desse cuidado em si. Já diziam os filósofos, né, ocidentais, Platão, por exemplo, Aristóteles, Sócrates, que o cuidado do corpo físico, ele é imprescindível para a saúde, para a vitalidade e para as lideranças, para as pessoas que querem aí liderar com competência grupos, pessoas e o próprio corpo físico. Tá? É uma condição de um autocuidado onde requer que nós tenhamos uma autoconsciência do que fazer, de como fazer, sem deixar de lado o que é tão importante, que é a saúde para cumprir as tarefas e para cumprir a nossa missão de vida. Tá bem? Então, aqui nossa amiga aqui, ela está nos ajudando para que a gente consiga ver quem está entrando na live, tá bem? Eu já vou aqui verificar algumas pessoas e já a gente dá continuidade. Ó, professora Cassandra Mar, né, nossa amiga, nossa companheira aqui, que vive no Sul, né? Aqui a nossa Inês Soares, também já está até aqui falando a respeito do que ela pratica, do que ela faz de atividades físicas. E aí a gente tem aqui até uma questão, né? A caminhada aconselhada, no meu caso, o que devo fazer para melhorar a neuropatia e a neuropatia periférica? Olha, ela está colocando aqui, relatando que ela tem uma condição física e que ela está perguntando se a caminhada, né, faz aí a diferença na saúde dela. Aí, Inês, o que a gente pode estar falando para você? Em primeiro lugar, você precisa de ter uma avaliação médica. O seu médico tem que estar a par, tem que te liberar para fazer atividade física, tá bem? Em segundo lugar, você tem que procurar um profissional da educação física que entenda de complexidades especiais, né? Situações que são específicas, como diabetes, como osteoporose, artrose, como obesidade, como qualquer tipo de possível patologia que a pessoa possa já ter instalado no corpo dela, para que esse profissional de educação física, dentro do entendimento dele, dentro da especialidade dele na educação física, possa fazer as orientações, tá bem? Normalmente, os personagens trainers da educação física, eles conseguem fazer orientações específicas, que vai ajudar demais. A caminhada ela é indicada para todos os casos, cardiopatias, diabetes, artrose, artrite, reumatismos, e qualquer situação que a pessoa possa vir a ter, desde que ela seja liberada pelo médico, precisa de um especialista, e em seguida de um profissional de educação física para poder ajudar nessa condição, tá bem? E caminhada, sim, é sempre muito bem-vinda. A caminhada vai fazer com que haja toda uma oxigenação, né, do seu sistema circulatório, vai favorecer todo o teu processo de saúde, né, circulatória, e vai melhorar aí as desintoxicações que a gente tem através das condições já adquiridas pelo corpo, às vezes até através da nossa condição energossomática, de alguns bloqueios holochacrais, de chakras, que no caso aí a gente vai estar falando um pouquinho mais para frente, que você pode estar aí assistindo e vendo como é que é isso, tá? Mas o profissional da educação física vai te ajudar sim. Caminhada, sim, é muito bem-vinda para qualquer contexto. E o principal disso é sempre você verificar sua frequência cardíaca. Para verificar sua frequência cardíaca, o profissional de educação física ele vai te ajudar, ele vai te ensinar.
Ele vai te mostrar como você tem que fazer, tá bem? Esse acompanhamento é imprescindível para casos do gênero, tá? E nisso, obviamente, que você vai melhorar, sim, a sua competência energossomática, holossacral. Todo mundo que faz atividade física melhora a potencialização da sua respiração. Melhorando a capacidade respiratória, melhora todo o processo cardiopulmonar e cardiovascular. E isso significa que a pessoa vai, sim, fortalecer o seu energossoma, o seu holochakra, tá bem? Então, aí fica à vontade para fazer mais perguntas se você achar pertinente, tá bom, Inês? E aí todos os nossos amigos também, me colocam à disposição para a gente ir interagindo, tá bem? Então, dando continuidade assim, aqui, o nosso soma, ele é necessário que a gente observe e que a gente estude ele. Dentro do processo evolutivo, que é um dos princípios da conscienciologia, um pilar imprescindível, é a condição da autopesquisa, da gente ser laboratório de nós mesmos. E todos nós precisamos de ter um conhecimento a respeito da nossa individualidade biológica. A gente precisa saber e conhecer como o nosso corpo reage aos hábitos que a gente tem. Normalmente, nós adquirimos uma série de hábitos, né, diante do que os nossos pais nos ensinam aí no cotidiano, no dia a dia. Os hábitos alimentares, os hábitos de atividades que são implementadas dentro do lar, dentro da casa, né? Dentro do bairro que a gente convive, né? Que é o contexto da ambientação que a gente tem. E a gente cria uma série de hábitos embasados nesse contexto educativo, contexto mesológico em si, né? E quando a gente tem um pouco de lucidez a respeito do que a gente quer para a nossa vida, é necessário cuidar de nós mesmos, né? Não dá para colocar responsabilidade naquilo que os pais nos ensinaram ou não. A gente precisa criar uma condição apropriada, buscar informações para fazer a reeducação desses hábitos que não nos fazem bem, uma alimentação desregrada, muitas vezes a falta do hábito do exercício físico, a falta de hábito de leituras, né? Uma série de hábitos positivos que a gente gostaria de implementar e muitas vezes a gente não implementa porque a gente foi educado daquele jeito e a gente cria uma zona de conforto nisso, que precisa ser quebrado no momento que a gente tem um pouco mais de lucidez e um pouco mais de conhecimento. Então, essa condição, né, de entender o que fazer com o corpo, ele já entra num dos pilares do paradigma consciencial, que é o autoconhecimento, é sermos laboratórios de nós mesmos. E nessa autoobservação de como o teu corpo reage aos seus hábitos, é bacana porque você consegue se conhecer. E na hora que você se conhece e que você quer de fato mudar, você pode reestruturar uma série de novas atitudes para que você rompa essa corrente de hábito negativo. Então, toda pessoa que se propõe realmente a crescer, a melhorar e a ter qualidade de vida, ela vai ter que implementar no cotidiano dela uma série de atividades, de novos hábitos e de exercícios, de planejamento de exercícios físicos, que não é para uma semana, um mês, um dia, um ano, é para o resto da vida, né? Quando a pessoa tem discernimento de alguma coisa que ela quer mudar, que ela quer melhorar, isso tudo tem que ser para o resto da vida. E atividade física não é para uma semana, um mês ou um ano. Atividade física é para o resto da nossa vida. Ela tem que entrar na nossa rotina como um hábito, tal qual o sono. A quantidade e a qualidade de sono que você tem. Então, voltando lá à individualidade biológica. Uma pessoa que parte para o entendimento da autopesquisa, ela vai olhar o que o corpo dela precisa, o que o corpo dela necessita, e a partir do conhecimento daquilo que faz bem, daquilo que não faz bem, ela pode fazer as devidas mudanças. Espera só um pouquinho aqui que nós temos mais uma pergunta, que a nossa professora Rosane aqui, que está me dando suporte hoje, está me passando, tá? Olha, a Adriana Braga. Ela está perguntando, quantos minutos de atividades físicas diária, né? 3 vezes por semana? No mínimo, Adriana, 3 vezes por semana. Menos que isso, ajuda, mas não é o ideal. O ideal seria sempre de 3, 4, 5 vezes na semana. Há pesquisadores hoje dentro da educação do corpo que diz até 7 dias da semana, diariamente fazer algum tipo de atividade física, que isso é saudável, desde que você esteja aí liberado pelo seu médico, né, com exames médicos em dia, você tendo um personal trainer, ele vai fazer um treinamento para você que você pode treinar todos os dias, de maneira agradável.
No início, toda e qualquer atividade física, Adriana, ela requer muito esforço. Às vezes, a pessoa que não está habituada, às vezes ela fica assim, puxa vida, vou ter que fazer atividade física todo dia, isso é enfadonho, é chato, ela não gosta muito. Mas com o tempo, o corpo dela vai reagindo de maneira benéfica. Ela vai tendo uma série de repercussões positivas, porque vai melhorando a energia dela e a qualidade das tarefas que ela vai fazendo, ela vai observando que ela cansa menos, ela tem mais fôlego para atuar nas atividades físicas. E isso vai deixando ela bem, vai deixando ela feliz, e ela consegue, então, ir aumentando. Atividade física, pessoal, precisa ser lúdico, precisa ser prazeroso. Por isso, inclusive, dentro da sua autopesquisa, cabe a pergunta: que tipo de atividade física te agrada? Que tipo de atividade física te motiva? O que faz com que você não perca a eficiência no trabalho da atividade física? Isso é muito bacana. Gente, a professora Rosana aqui, ela também está aqui dizendo que tem mais pessoas perguntando. A Adriana Braga está falando da França. Isso, então, olha só que legal. Aqui, ó, agora eu vi. Tá? A Adriana Braga, aqui, ó, ela está dando um bonjour, ela está falando que ela é da França. Muito prazer em ter você junto com a gente, tá, Adriana? Continua mandando suas perguntas que a gente vai estar aí te ajudando e respondendo, tá? Fica bem à vontade para poder nos acompanhar. Então, quanto mais você fizer atividade física, dentro de um padrão discernido, né? Dentro de um padrão onde haja qualidade de vida, sem ser excessivos, obviamente, melhor para você, tá? E ela tem que se tornar lúdica, prazerosa. É fácil para você fazer até certo ponto, tá? Porque a atividade física, muitas vezes, ela requer esforço. E tudo que requer esforço, muitas vezes as pessoas, elas reclamam um pouco. Mas o ideal é que ela se torne lúdica. Com o passar do tempo, a gente vai vendo, vai criando um bem-estar dentro do nosso corpo, com o nosso corpo. E aí a gente não abre mais mão da atividade física. Ela engrena dentro da nossa agenda e isso vai ficando fácil, vai ficando prazeroso, vai ficando positivo e a pessoa vai se sentindo confortável e bem. Em paralelo a isso, olha só, a gente não está falando de holochakra. Vamos fazer uma conexão entre soma e energossoma, entre o holochakra, entre o conjunto, né, de vibração das energias de todos os nossos chakras. Para a gente ter ideia, hoje o holochakra ele é composto, né, pelas nossas pesquisas, por praticamente aí 30 mil chakras, microchakras, como se cada poro da nossa pele, do nosso corpo, vibrasse uma energia e fosse um micro chakra. Nós temos 7 grandes chakras, um pouquinho mais para frente eu vou falando sobre eles. Mas o mais importante é entender que esses chakras, estando desbloqueados, estando trabalhados e estando em equilíbrio, ele vai melhorar a potencialização da nossa energosfera, que é essa vitalidade, esse vigor, essa disposição que vai ajudar a pessoa a viver com qualidade de vida e viver melhor. Porque o que acontece? A maioria das pessoas, às vezes, elas não conhecem muito bem essa questão. E, às vezes, ela tem algumas interferências que não ajudam muito. Por exemplo, não adianta nada a pessoa ficar numa academia também todos os dias, fazer atividade física todos os dias, se ela não tem uma capacidade bacana de linearidade dos pensamentos, né? Uma condição de equilíbrio dos sentimentos, das emoções dela. Essa energia holochacral, ela vibra, né, muito de acordo com aquilo que a gente pensa e com aquilo que a gente sente. Então, a energosfera, ela impulsiona energia para, né, para todo o nosso contexto holochacral, muito, reverberando muito a qualidade do que a gente pensa e do que a gente sente. Então, dentro dos princípios da conscienciologia, essa autopesquisa, olha, a gente está falando da autopesquisa com relação ao corpo. Agora, é necessário também uma autopesquisa com relação ao padrão daquilo que a gente pensa e daquilo que a gente sente. E de como a gente se emociona com a vida, de como a gente leva as questões aí das atividades e do fluxo do nosso cotidiano com as relações de interconvivência com as pessoas que estão no nosso entorno. Que isso vai influenciar muito na qualidade desse energossoma. Às vezes a pessoa faz atividade física todos os dias, mas ela não tem um equilíbrio da pensenidade dela. Pensenidade, olha, é a união dos pensamentos, dos sentimentos e da energia que ela vibra. Se ela não tem qualidade desses pensenes, pouco adianta um corpo muito equilibrado, muito saudável. De alguma maneira, o fluxo dessa estrutura pensênica patológica pode interferir bloqueando os chakras dessas pessoas.
tá? A atividade física, ela é muito favorável, porque de alguma maneira ela faz com que a pessoa exercite o horochakra, devido ao processo da respiração e devido ao contexto do fluxo sanguíneo dela, que vai passar por todo o processo circulatório, por todo o sistema circulatório dela, limpando e melhorando, qualificando esse fluxo sanguíneo. E essa condição respiratória, de alguma forma, vai melhorar, tá, o equilíbrio holochacral e melhorar as potencialidades da vibração de cada um dos chakras, dos 7 grandes chakras que a gente tem, tá? Só que o ideal é fazer essa união. É com que a gente tenha uma compreensão tanto do contexto da nossa individualidade biológica, daquilo que a gente precisa para o nosso corpo, tanto de capacidade de sono, condição de alimentação e de atividade física, quanto também de contexto da estrutura, de entendimento da estrutura da nossa pensinidade. Licença, pessoal, só um pouquinho. Então, a gente vai falando muito, né? A garganta acaba secando. Então, olha só, nesse processo, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, tá? Então, olha só, aqui tem gente perguntando sobre dança. Gente, dança, que coisa mais gostosa, mais divertida que as danças hoje? As danças, quando elas são aeróbicas, né? Quando ela requer esforço, quando ela requer aí uma carga horária de desenvolvimento daquela coreografia dançada, tipo uma zumba, né? Hoje em dia está tão em moda nas academias, e a pessoa transpira, ela faz sim uma grande diferença nessa saúde energossomática e física. Por que eu digo isso? Porque ela vai mexer também com o sistema circulatório, com o processo cardiorrespiratório, vai melhorar o contexto, né, cardíaco dessa pessoa. Ela vai entrar naquilo que nós chamamos de desenvolvimento da resistência aeróbica ou resistência aeróbia. Ela vai melhorar o potencial de oxigenação sanguínea, de oxigenação das células dela, o que vai fortalecer e vai melhorar a capacidade dela de ampliar, né, as tarefas, de maior resistência do corpo físico dela. E ela vai, sim, desenvolver de igual maneira a qualquer atividade que requer esse esforço aeróbico. O esforço aeróbico a definição, né, dela é você manter um tipo de atividade física por um longo período de tempo. Então, você consegue cumprir as atividades do seu cotidiano por um longo período de tempo. Isso significa que o seu aeróbico está bom, tá? As pessoas que se cansam, que se fadigam muito, que entram, né, em cansaço muito rapidamente, se esgotam muito rapidamente, você vê que a resistência dela, né, a condição da saúde cardiopulmonar, cardiorrespiratória dela está frágil. Né? E para ela vibrar a energia e melhorar o potencial energossomático, é necessário esse paralelo, dela entender o quanto a atividade física é importante e o quanto isso reverbera na energosfera dela. Tá bem? Se isso não ficou claro, me pergunta. Que aí a gente vai fazendo aqui, trocando algumas figurinhas, tá bem? Deixa eu ver aqui, que parece que tem mais questões. Kátia está comentando. Então, a Kátia aqui também está comentando que ela ama dançar, eu também amo, eu também gosto, Kátia, e dançar faz muito bem. Além de ser altamente considerado, né, uma atividade terapêutica, ela aí ajuda, né, como qualquer atividade acima de 20 minutos de atividade constante, ela melhora uma série de condições e de liberações de hormônios positivos que deixam a gente alegre, que deixam a gente feliz. Na educação física, a gente tem um quarteto fantástico de hormônios, que a gente normalmente fala, né? Que algumas liberações de hormônios, a serotonina, a ocitocina, a dopamina, elas são essenciais para melhorar o nosso estado de humor. E quando a gente trabalha com atividades aeróbias, tanto as danças, quanto uma corrida, quanto uma caminhada, quanto uma natação, quanto uma hidroginástica, quanto uma aeróbica, de qualquer situação que seja, a pessoa vai melhorar esse potencial cardiorrespiratório. Ela vai ficar bem e vai liberar esses hormônios. Ela vai mexer com o sistema endócrino dela. E o sistema endócrino, ela tem muito a ver com as nossas condições energossomáticas. Todo o equilíbrio bioquímico, neuroquímico, ele tem uma reverberação que influencia muito na condição desse vigor, dessa vitalidade, desse estado de espírito, né? Esse estado de humor melhor, esse estado de equilíbrio, né, intraconsciencial, que é tão importante para a gente poder crescer no nosso cotidiano, melhorar e realmente produzir. A vida foi feita para a gente produzir, para a gente evoluir, para a gente crescer.
E a vida é dinâmica, a vida pede atividade física o tempo todo. E essa resistência aeróbica, então, vai nos ajudar, ok? Espera um pouquinho, que nós temos mais perguntas aqui, vamos buscar responder as questões, tá? A Inês, ela está perguntando novamente, existe algum exercício específico que libera energias negativas dos chakras? Não, tá? Tudo depende aí da qualidade, do padrão dos pensamentos, dos sentimentos e a energia que flui. O que faz com que as energias sejam tóxicas ou sejam bloqueadas, com que os nossos chakras sejam bloqueados, Inês, é a qualidade do padrão dos pensamentos, é o fluxo pensênico, tá bem? É isso que bloqueia os chakras. Muitas vezes o fato da pessoa pensar mal de alguém, pensar mal de si mesmo, ficar com baixa autoestima, se autodepreciar, não gostar de si mesmo, faz com que alguns chakras fiquem bloqueados, tá? E aí sim, né, por esse estado, desse padrão pensênico, é que vai fazer com que a pessoa fique intoxicada, com energias intoxicadas. O fato dela trabalhar com qualquer atividade física aeróbica vai fazer com que ela libere hormônios favoráveis, tipo endorfinas, né? As endorfinas, ela é liberada por esse sistema endócrino e principalmente pela uma glândula chamada hipófise. A hipófise, no momento de uma atividade física, ela libera hormônios que vai favorecer a pessoa a melhorar o estado de humor dela. Entende? Então, é bacana e é interessante que ela não precisa de medicação, ela não precisa de usar de subterfúgios medicamentosos para melhorar o padrão dela de humor. Se ela sente já uma aura se instalando de depressão, de chateação, sai fazer uma caminhada, vai fazer uma atividade física, vai fazer uma dança, busca uma academia que tenha aí atividades que agrade a ela, que mantenha ela motivada. A liberação de endorfinas vai fazer com que ela fique bem, com que ela fique mais feliz. É natural do corpo físico e a pessoa sai do quadro, muitas vezes de depressão. Hoje em dia, grande parte dos psiquiatras, né, quando você tem psicopatologias mais graves, eu não digo todas, eu não generalizo porque eu não sou da área da psiquiatria, mas a gente nota dentro da educação física que pessoas que mantêm esse quadro de depressão e alguma psicose, alguma psicopatologia mais complexa, essa pessoa, o fato dela fazer atividade física é muito favorável para que ela mantenha um tratamento mais eficaz e mais eficiente. Então, pensa, hoje, uma pessoa que não tem quadro de depressão, nenhuma psicopatologia, ela simplesmente está na zona de conforto, né? Ela não quer sair do estado de zona de conforto dela. Ela não tem como, muitas vezes, manter aí essa energia, né, da vontade de fazer as coisas. Ela se mantém na zona de conforto e a zona de conforto vai puxando a pessoa cada vez mais para baixo, mais para o buraco, até ela não acreditar mais nela mesma, até ela não ter autoconfiança em si mesma. Isso não é legal. O que é legal é quando ela se autoconfia, quando ela bota metas na vida dela, quando ela discerne o quanto a atividade física é importante e o quanto a vida dela significa para ela. Olha só, vou entrar num outro processo que é muito sério dentro do contexto conscienciológico. Muitas vezes as pessoas, no fato de pensar mal de si mesma, é como se ela abrisse uma cunha mental, um espaço mental onde há interferências, né, de consciências patológicas, de consciências que estão vibrando em uma frequência parecida com aquela que a pessoa se predispôs. Uma autodepreciação é uma baita cunha mental para algum assédio estar se instalando ali na pessoa. Então isso não é bacana, isso não é positivo. Isso vai fazendo com que a pessoa sempre fique cada vez mais para baixo. Se ela não tiver lucidez de que esse quadro está se instalando, ela pode aí, né, adquirir uma problemática desnecessária. Grande parte das enfermidades que nós temos hoje, sejam elas adquiridas nessa vida ou em vidas passadas, seja ela um processo já que vem do DNA dela, da herança genética dela, são adquiridas em processos da autopensionização, da organização mental que a pessoa tem, né? E fica no contexto da olha história daquela pessoa. E a gente vê que a paragenética, que é uma genética que advém do histórico daquela consciência, se instala naquela condição. E mesmo que a pessoa já nasça com algum problema, alguma predisposição, alguma patologia, psicopatologia, o que seja, tá? É imprescindível que ela utilize recursos de entendimento, de compreensão dentro do que as técnicas da conscienciologia propõem, para ela discernir e fazer a mudança desse estado intrapsíquico instalado por ela mesma nessa vida ou em outras vidas. Aí entrando num outro pilar da conscienciologia, que é a condição da multiexistencialidade. Nós sabemos que nós somos filhos de várias vidas.
por sermos filhos de várias vidas, na nossa holomemória tem uma história. E todo o nosso contexto, né, repercute diante do nosso livre-arbítrio, diante do nosso contexto pessoal, de fazer escolhas e tomada de decisões, tanto nessa vida quanto em outra vida. E isso vai repercutir no nosso estado intraconsciencial, hoje ou em outro momento. Então, o meu convite a vocês é que façamos escolhas corretas. Por exemplo, a atividade física é uma delas. Estou puxando sardinha para minha brasa. Mas pensa bem, uma pessoa que aprende a cuidar de si mesma e observar o corpo físico dela, com o tempo ela começa a entender, inclusive, o estado emocional dela. Ela começa a observar, inclusive, o que ela tem de motivos para viver, para se sentir melhor e se sentir útil. A motivação de uma pessoa, ela é mantida no universo dela, na holosfera dela, né? Na atmosfera pessoal dela, quando ela vê resultado de trabalhos que ela fez. Os resultados do trabalho que a pessoa tem, normalmente, mostra para ela que o caminho está certo, como se fosse uma bússola orientadora. Isso é muito bacana, isso ajuda muito. É uma forma com que a pessoa tem e fala assim, nossa, olha, consegui alcançar essa meta, que bom, eu consigo, eu posso. Isso aumenta a confiança da pessoa. Entenderam essa ideia? Isso é imprescindível para que a gente possa caminhar, tá? Nós temos aqui mais perguntas. Dá licença, por favor, pessoal. Aqui, ó, a nossa querida Cassandra Mar, nossa amiga, ela está perguntando. Me encontrei no yoga. Yoga é excelente para trabalhar. E, tanto é que o professor Valdo Vieira, nos estudos conscienciológicos, Cassandra, ele, todo o estudo e a pesquisa que ele faz dos chakras, ele se referencia o tempo inteiro ao estudo do yoga, né? Os nadis, né? Que são esses pontos de energia, né? De vitalidade, de vigor, ele traz da yoga, né? O processo aí do pranayama, que são as respirações. Nós temos técnicas respiratórias que nós ensinamos na Conscienciologia, que também são advindas da yoga, que é uma filosofia de vida excelente também, e que ajuda a pessoa a entender uma série de questões. Só que a Conscienciologia, nesse ponto, ela é mais prática no sentido de você usar isso, os recursos técnicos, no seu cotidiano. Olha, não experimentei todo o processo da yoga, conheço um pouco. Aquilo que se refere aos chakras, né, à energia e ao contexto de energia vital. Mas eu sei que ela é imprescindível e ela ajuda sim. Inclusive os processos respiratórios da yoga. Principalmente para a pessoa poder entender e interagir com a condição, né, dela fazer aí todo um trabalho de captação, né, do processo intrapsíquico e parapsíquico, para ela ter algum tipo de sensibilidade e de conexão com o extrafísico, é necessário ela entender o contexto da respiração, perdão. Então, a yoga, ela é muito bacana, sim, Cassandra, ajuda demais. E os exercícios da yoga também, né, quando a pessoa começa a utilizar adequadamente, ela vai favorecer. É que assim, tem uma série de contextos dentro da yoga que a gente, por estudar de maneira mais técnica e mais prática, a Conscienciologia descarta, não utiliza, porque ela sabe que a pessoa pode rapidamente se reconstruir utilizando as técnicas conscienciológicas. Tá bem? Ok? A Adriana também tem uma pergunta, mas Cassandra, se tiver alguma dúvida, pode mandar de novo, tá? Coloca aí a sua experiência pra gente. A Adriana Braga, ela também coloca assim, ó, gostaria de conhecer yoga. Tem algum exercício fácil para fazer em casa? E tem um montão, Adriana. Meu convite para você é para você conhecer a Conscienciologia, tá? É que você tá longe, né? Então, assim, mas se você estiver aqui no Brasil, por exemplo, nós temos centros educacionais espalhados pelo Brasil inteiro, tá? Mas nada impede de você dar uma olhada no YouTube, várias aulas de yoga que tem, que você vai poder aí se deleitar com muita explicação técnica e bacana, inclusive a respeito dos chakras. Meu convite para você é para que você venha fazer um curso integrado de projeciologia, para você entender de maneira pontual como é que a gente trabalha com a energosfera, como é que a gente trabalha com o holossoma, com o soma, com o energossoma, com o psicossoma, que é o nosso corpo emocional, e com o nosso corpo mental, que é o mental soma. E como a gente utiliza as técnicas para equilibrar adequadamente esse holossoma, tá bem? O carro-chefe de tudo isso é o mental soma. E sem discernimento a gente não consegue cuidar nem do soma e tampouco perceber as energias, porque a grande maioria das pessoas não consegue perceber nem o corpo físico delas. Ela não entende essa individualidade biológica que eu estou colocando aqui para vocês. Por não se autoestudar, não se auto-observar,
A gente perde muito com isso. E dá uma pena danada, porque o autoconhecimento tem que começar por aí. No momento em que ela se dá espaço para entender, né, essa condição do que faz bem para o corpo dela, ela pode começar a entender o que é essa energia mais sutil que permeia todo o corpo físico. O holochakra, ele vibra energia por todo o corpo físico. A gente estava falando que todos os poros do nosso corpo são microchakras, que vibram energia vital. E é possível ser percebida, é possível ser sentida, é possível movimentar essa energia através da mobilização básica das energias. E isso é muito positivo. A pessoa que se predispõe a isso, ela melhora, ela potencializa essa energosfera. Para que isso? Só para a pessoa mesmo? Aí é que tá. Não. Nosso trabalho dentro da Conscienciologia, ela requer um entendimento que todo o trabalho que você faz pensando nessa autoassistência, nessa interassistência que você tem junto com os seus familiares, com as pessoas que te cercam no teu convívio cotidianamente, ela vai receber carta dessa energia, onde quer que você esteja. Entende? Aí é que está o nosso trabalho mais sério. Aí, Adriana, Cassandra e nossos amigos aqui que estão aí assistindo o nosso trabalho. É muito legal a gente entender que o nosso trabalho, ele não fica só no entendimento do que é bom para mim. Ele observa assim, ele ajuda a gente a entender aquilo que é bom pra gente, aquilo que vai deixar a gente consistente, principalmente para a gente render mais em termos interassistenciais. As pessoas que estão no nosso entorno o tempo inteiro passam por desequilíbrios. A gente precisa criar, inspirar, ajudar e fazer fluir pessoas que tenham entendimento para assistir. Pessoas doentes a gente tem muito, a gente precisa pensar e ajudar e realmente criar, né? Pessoas que estão aí para ajudar as outras, pessoas que queiram assistir as outras. Então, dentro do contexto da educação física, eu noto, toda vez que eu paro de fazer atividade física, eu observo claramente isso. O meu holochakra, ele demora a repercutir energias quando eu faço uma MBR, um circuito fechado para poder instalar um estado vibracional. Que é extremamente possível você perceber depois de algum tempo de prática, você consegue notar ele claramente, você consegue perceber aí onde tem bloqueios nos seus chakras. Quando a gente está mais sedentário, é como se você fizesse o esforço do trabalho da movimentação de energia e ela não flui. Ao passo que quando você está fazendo as atividades físicas e os seus chakras estão mais soltos, estão melhores trabalhados e o seu padrão pensênico está mais equilibrado, mais linear, mais retilíneo, o holochakra ele começa a repercutir com mais força. E isso facilita uma vibração de energia que se espalha no nosso entorno. E as pessoas que estão no nosso convívio, elas recebem benefício dessa energia. E nós também ficamos mais sensíveis para observar quando a pessoa que não está no nosso entorno está passando por alguma dificuldade, ou por energias antagônicas lançadas por um olhar meio estranho, um olhar meio esquisito, ou até energias antagônicas de consciências patológicas, porque a gente fala aí da multidimensionalidade, que é outro pilar conscienciológico, tá? Nós não vivemos sozinhos, né? Nós temos aí uma vibração de consciências que permeiam, né, nessa condição intrafísica, que permeiam essa dimensão energética e que estão mais próximas a nós naquilo que a gente denomina de baratosfera, ou condição ainda intrafísica e que não passaram ainda para a dimensão extrafísica propriamente dita. E que muitas vezes precisam dessa energia mais saudável para a gente poder fazer os encaminhamentos dessas consciências. Então, dentro dos processos da projeciologia, a pessoa que aprende a sair do seu corpo com lucidez e que tem essa saúde energética, ela faz toda a diferença para esses encaminhamentos, porque ela aprende a acolher essas energias antagônicas ou consciências patológicas ou consciências que estão desequilibradas, que são necessitadas de esclarecimento. A consciência que tem bom campo de energia instalado, ela consegue fazer um acolhimento, ela consegue fazer uma orientação e ela exterioriza a energia para que essas consciências sejam encaminhadas para a dimensão extrafísica propriamente dita. E para que elas consigam fazer aquilo que a gente chama de ruptura do cordão de prata, né? Ela consegue sair da dimensão da baratrosfera
para a dimensão extrafísica. Se esse conceito não ficou muito claro, vocês podem me perguntar que eu explico ele novamente, tá? O ideal é que a gente entenda que nós mexemos o tempo inteiro com essa condição multidimensional. E muitas vezes, muitas interferências, nós abrimos a cunha mental, espaço mental de pensamentos que muitas vezes não estão muito condizentes com o contexto, através de uma chateação, de uma mágoa, de um ressentimento, de um rancor, de uma tristeza, de uma autodepreciação, baixa autoestima, abre essa cunha mental, e aí essas interferências elas acabam acontecendo. E aí a gente muitas vezes é influenciado por consciências extrafísicas, não nos damos conta, porque muitas vezes a gente não percebe nem o próprio corpo físico, quando vai ver a pessoa já está doente, né? Então aí o que precisa? Ter lucidez dessa condição, praticar, sim, atividade física, cuidar da qualidade do sono que a pessoa tem, respeitando sua individualidade biológica. Por que eu digo isso? Tem pessoas que precisam 4 horas de sono, ela fica muito bem por noite, está bem. Tem pessoas que precisam de 6 horas. Tem pessoas que precisam de 8 horas para dormir e descansar bem, e o cérebro dela está funcional no dia seguinte. Então, a pessoa precisa saber qual é a carga horária de sono que ela precisa ter. Inclusive, questão alimentar, né? Olha, atividade física, sono e alimentação é imprescindível para um corpo equilibrado, para a pessoa poder funcionar no dia a dia dela. Se ela não tem entendimento nem disso, como é que ela vai lidar com aquilo que é extremamente sutil, que é o processo extrafísico? Então, nosso convite dentro da Conscienciologia é para que a pessoa realmente entenda o quanto é importante esse olhar para si mesmo, o quanto é importante ela observar o que o corpo dela precisa. Qual é o alimento que mantém ela mais equilibrada? Qual é o alimento que faz bem para ela, né? Quando uma pessoa está obesa, está com excesso de peso, notoriamente a gente já vê aí que ela não está conseguindo dar espaço mental para organizar a cabeça dela. Isso é muito sério, isso repercute. Aí, normalmente, né, o chakra umbilical, ele fica aí bloqueado nesse contexto. A atividade física vai ajudar essa pessoa a melhorar o processo aí dessa liberação dos chakras bloqueados. Mas não é só, ela precisa também de aprender a mobilizar as energias. Ela precisa aprender a lidar com esse contexto bioenergético. Fica clara a ideia, pessoal? Se não ficar, vocês podem me perguntar, tá bem? Então, deixa eu ver aqui que tem mais gente que já está participando aqui da nossa live, tá? Aqui a Cassandra também tá, a Solange Fernandes, né, que é uma amiga minha que participou, né, que praticou ginástica. Bacana só o que você está aí assistindo o meu trabalho, tá? Eu agradeço. Aí a Cassandra está perguntando também sobre o Pilates, né? Pilates, Cassandra, unido a yoga, é fantástico, porque ele ajuda numa autoconsciência corporal muito grande. Eu sou pilateira, eu gosto de Pilates, eu pratico Pilates e ensino Pilates também para os meus alunos lá na universidade, lá na faculdade, tá? O Pilates, ele dá para a pessoa um conhecimento do corpo dela, de como o corpo dela se encontra e das capacidades, das potencialidades, das habilidades que aquela pessoa pode ter, inclusive de respeitar as próprias limitações corporais. É muito bacana, principalmente por essa autoconsciência corporal, tá? Então, perfeito, bacana que você está praticando. Aqui também a gente tem, né, a Adriana e a Cassandra, elas estão discutindo, né, bacana, gente, isso é bacana demais a gente ver que o pessoal está interagindo com o contexto, né, está conversando sobre o processo aí, né, das atividades físicas que são favoráveis e são positivas. Eu sou a favor de toda atividade física, só que a pessoa tem que conhecer aquilo que ela gosta, aquilo que mantém ela motivada para ela poder não desistir. Então, esse é minha filosofia básica de trabalho. Se ela gosta de musculação, vai fazer musculação. Se ela gosta de treinamento funcional, vai fazer treinamento funcional. O legal é variar. Já que ela tem que estar na nossa agenda diária e para o resto da vida, o legal é variar. Olha, nesse sol quente, bonito, gostoso que a gente tem hoje, é muito bacana ir para a natação, fazer hidroginástica. Passa uma temporada na natação, vai fazer o Pilates, vai fazer aí uma yoga, um exercício de yoga bacana. Hoje tem a acro yoga, que é muito bonito também, uma yoga acrobática que ajuda muito nas posições corporais e ajuda muito no fortalecimento dos grupos musculares. É muito bacana. As danças, a própria zumba, né? Até dança de salão, se a pessoa gosta, do gênero que ela gosta, o importante é se movimentar para manter essa saúde física dela. E que essa saúde física vibre, né, nas células dela energias positivas, energias favoráveis, energias que a ajudem a se sentir melhor, tá bem? Então, olha só, dentro desse processo, nós temos
tanto o fortalecimento do coração, como o sistema músculo-esquelético, como a condição aí, né, do favorecimento, né, da melhora do nosso processo cardiorrespiratório e cardiopulmonar. Oxigenando bem os pulmões, oxigenando bem as células, a pessoa vai viver com melhor qualidade de vida. E ela tendo qualidade de vida, ela não abre mais mão. Principalmente quando a pessoa passa aí dos 40 anos de idade, uma série de problemáticas articulares, porque é normal do desenvolvimento e crescimento humano, perdas motoras aí depois da meia-idade. Para que ela não sofra com as perdas motoras e com as perdas articulares, né, do movimento articular, é importante que ela faça atividade física, para que ela possa ter autonomia, né, ela possa chegar aí na terceira idade tendo autonomia, né, conseguindo tomar banho sozinha, né, conseguindo sair sozinha, passear sozinha, fazer o seu roteiro de vida. Tem tanta coisa bonita para a gente viver, tanta coisa importante para a gente viver. Então, o importante é que a pessoa consiga uma estrutura física e de corpo que dê para ela a autonomia para ela viver mais e melhor, com qualidade. Se ela unir isso ao processo interassistencial, ela vai viver mais feliz, porque ela vai ver que dentro da missão de vida de todos nós, dentro da programação existencial de todos nós, existe o outro, existe assistência ao outro, ok? Então, assim, ó, benefícios que a gente pode ter advindos, né, da atividade física. Olha só, ela aumenta os níveis de felicidade. A gente já estava falando, né, inclusive, da liberação das endorfinas, da serotonina, né, da ocitocina, que são hormônios do bem-estar, hormônios que deixam uma pessoa mais feliz, hormônios que facilitam, né, com que o corpo da pessoa responda melhor ao contexto de vida dela, tá? Então, vai favorecer com que ela fique realmente mais feliz. Eu vejo muitos jovens, muitas vezes, né, com dificuldade de praticar atividade física. É uma perda de tempo e é uma pena, porque a pessoa, ela vai implementando a qualidade de vida, né, durante o contexto da juventude dela, a qualidade de vida que ela vai ter aí na terceira idade, na quarta idade dela. Então, quanto antes ela começar a praticar uma atividade física e isso for incluído na agenda dela, melhor. Ela vai se sentir cada vez melhor, mais potencializada, vai cumprir as metas dela e vai estar mais feliz. Outra coisa bacana que a atividade física promove, né, é a condição, né, de chegar nos objetivos, alcançar os objetivos dela. E quando a pessoa alcança o objetivo, como eu contextualizei antes para vocês, a pessoa vai se sentir melhor. Ela vai ficar mais feliz e vai manter a motivação. Reduz riscos de doenças cardíacas, naturalmente. Porque pensa, ó, o fluxo sanguíneo, ele o tempo inteiro oxigenado, bem nutrido através da absorção de alimentos saudáveis. Ó, quando a gente fala em absorção de energia, o que você ingere, né, é uma absorção de energia. Então, a gente precisa selecionar adequadamente aquilo que a gente põe no nosso prato e aquilo que a gente põe no nosso corpo. Muitas vezes, nem sempre o prazer pelo prato, o sabor de um prato vai beneficiar o seu corpo. Então, é imprescindível esse discernimento, essa lucidez. No momento que você selecionar os alimentos que você vai comer, né, você observar o que você quer, né, de energia, de combustível, porque é o alimento que dá combustível para o corpo seguir em frente. E vai reduzindo, então, os níveis de colesterol ruim, né, o LDL, que ele em altos níveis, ele intoxica o corpo, ele não é bom, ele dá uma série de problemas, né, de entupimento dos vasos circulatórios e a pessoa pode ter problemas coronarianos gravíssimos. Então, o ideal aí é a pessoa sempre, na atividade física, estimular o LDL, que é o colesterol bom, que vai favorecer a pessoa a manter um equilíbrio aí, fortalecendo os músculos cardíacos e fortalecendo essa oxigenação do fluxo sanguíneo. O coração, ele fica bombando o tempo inteiro, né, fluxo sanguíneo, para a gente poder, no caso, né, do corpo, poder, dentro da sua fisiologia, né, melhorar a funcionalidade do sistema circulatório, tá bem? A pessoa vai dormir melhor. Uma pessoa que dorme melhor é uma pessoa que tem mais cabeça para pensar no dia seguinte. Uma pessoa que dorme pouco, observem vocês, quando dorme pouco, como acaba o nosso processo de percepção. Olha, na Conscienciologia a gente trabalha muito com o processo parapsíquico. Uma pessoa que está aí sem dormir direito, os reflexos dela caem, né? Ela não consegue manter adequadamente, né, essa condição de lucidez maior perto das parapercepções que ela possa ter do contexto extrafísico. Então, uma pessoa que dorme bem, ela fica mais alerta. É como se a parabólica dela funcionasse mais adequadamente. Os 5 sentidos dela ficam no processamento de informações, decodificando mais adequadamente
essas informações que vão chegando no micro-universo pessoal dela. E se ela tiver com essa energosfera também em equilíbrio, pisou na barra da saia dela, ela já vai estar percebendo o que está chegando, o que está acontecendo, que tipo de energia que chegou, que tipo de consciência que chegou ali na psicosfera dela. E atenta, ela vai poder trabalhar e fazer os encaminhamentos dessas consciências, tá bem? Vai aumentar o nível de força e flexibilidade do corpo físico, o que vai melhorar a agilidade no cotidiano dela. Vai melhorar a memória. Olha só que bacana. Só um momentinho, gente. Deixa eu ver se tem aqui alguma pergunta a mais. Só um pouquinho, porque está chegando aqui. Né? Tá bem aqui. Continue ajudando as pessoas através do conhecimento que adquiriram passar a vida. Ah, tá bem. Essa é minha amiga falando aqui. Tá bem, pessoal. Fica à vontade se vocês quiserem mandar aí perguntas, tanto da educação física, o pessoal da educação física, quanto o pessoal da conscienciologia que estiver assistindo nossa live, pode ir perguntando à vontade que a gente vai fazer nesse meio de campo com vocês, tá bom? Então, olha só, melhora a memória. Por quê? Vamos prestar atenção. No fluxo do trabalho, a gente, numa atividade aeróbica, melhora muito o processo da oxigenação cerebral. A oxigenação cerebral é imprescindível para uma pessoa que quer desenvolver potencialidades cognitivas e melhorar os atributos cognitivos, os atributos mentais somáticos. Ele vai favorecer uma série, né, de procedimentos que a pessoa vai pensar melhor, vai pensar com mais clareza, ela vai ter uma memória melhor, uma memória mais saudável, onde ela consegue desenvolver aí tudo que ela precisa, ou pelo menos o que ela almeja, né, em termos mentais somáticos. Isso favorece demais. Isso só pela oxigenação cerebral. Não adianta nada. Olha só, uma pessoa que só pensa, que só tem capacidade mental somática sem atividade física. E tampouco adianta uma pessoa só ter potencialidade física sem ter aí essa predisposição, né, mental somática. É um equilíbrio entre os veículos de manifestação. A repercussão disso, da atividade física, no energossoma, no psicossoma. Olha, a gente falou que melhora o estado de ânimo, lembra? As endorfinas, serotonina, ocitocina, a dopamina são hormônios do bem-estar. Vai melhorar o estado emocional dessa pessoa. A pessoa vai viver mais feliz, mais bem-humorada, tá? E vai, obviamente, que oxigenando o cérebro, a pessoa vai ter uma capacidade de pensar com mais lucidez. Ela vai conseguir organizar os pensamentos dela de maneira mais técnica, de maneira mais precisa, de maneira mais pontual. Só que vocês precisam experimentar. Eu tenho a minha experiência, eu gosto da experiência que eu tenho. Eu estou aprendendo muito com isso. Eu acho que vai ajudar demais conforme eu conseguir desenvolver e desencadear cada vez mais esse paralelo entre atividade física e energossoma, repercussão no meu corpo emocional e repercussão no meu corpo mental. Eu sei que isso vai levando a gente a um estado de equilíbrio maior, de homeostase. E isso vai possibilitando, inclusive, a assistência às outras consciências. A gente vibra mais energia e no momento que você vibra energia, seu holochakra se solta. Sabe aquele arrepio que você sente quando você escuta uma música bacana ou quando você conversa com alguém, um assunto delicado, um assunto importante, um assunto assim de grande importância, e você sente aquele arrepio, você sente uma sensação de que está acoplando alguma coisa, como se fosse uma roupa solta na sua condição física? Então, quando você sente isso, é porque o holochakra está se soltando. E o ideal é que esse holochakra se solte, tá? Com saúde, se solte de maneira equilibrada, para que a gente possa realmente fazer a assistência necessária naquele momento. Então, quando a pessoa para meditar, para pensar, organizar o pensamento dela, e ela sente essa soltura, o holochakra, é porque está dando certo, tá bem? Isso ajuda muito. Ó, nós temos aqui mais uma pergunta, tá? Deixa a gente ver se a gente responde aqui. Vamos ver quem está perguntando. Ah, tá. Aqui a Kátia, né? A minha hora de ir... Ah, ela está dizendo que ela está na hora de ir, né, para dançar. Ela está dançando tango. Vai em frente, faz a sua atividade física, que isso vai fazer muito bem. Tá bom, Kátia? Maria, tem a Maria para você? Não tem. Eu estou com um delay aqui no meu sistema, eu não estou conseguindo ver algumas questões, tá, gente? Então, se por um acaso eu demorar para responder, a nossa amiga aqui, né, a nossa professora Rosane, nossa ajudante, ela vai mandando para mim e eu vou respondendo. Então, você espera um pouquinho, que assim que ela conseguir passar a questão, eu já te respondo, tá bom? Então, olha só, entenderam a importância da atividade física para os veículos de manifestação, para os 4 veículos de manifestação? Eu acho que eu deixei clara essa questão, mas se não ficou claro, pode me perguntar, tá? A pessoa vai melhorar a autoconfiança, uma pessoa que tem resultados, ela confia, porque ela vê que ela tem competência. Ela melhora a autoestima dela quando ela percebe que ela tem competência. Olha só, a gente está falando de autoestima, a gente já está levando
de novo, para o contexto do psicossoma. Psicossoma bem resolvido, bem equilibrado, a pessoa rende mais, produz mais. Ela não fica presa a questões de chateações. Ela dá soluções, ela não se prende a problemas. Entende a ideia? Ó, vamos ver aqui o que a Maria está nos perguntando. Você pode falar alguma coisa da atividade física para ajudar na projeção? Ó, bacana pergunta, Maria. O que a gente tem? O que eu observo, tá? Quanto mais o holochakra está em equilíbrio, quanto menos bloqueios, quanto mais os chakras estão soltinhos, limpos e funcionais, mais fácil fica para a pessoa se projetar com lucidez, tá bem? É uma série de roteiros, né? De ações que a pessoa precisa ter para ela se projetar com lucidez. O que eu falei anteriormente, não basta estar tudo soltinho se a pessoa, né, dentro do contexto mental somático dela, ela está sem um objetivo, ela está sem uma linearidade maior. O bacana é que com soltura holochacral já denota que ela está ali qualificando a pensanidade dela, né? Normalmente quando a pessoa tem assim, ou ela pensa mal, ou está com algum problema mais sério, ela está com foco naquele problema, ela pode bloquear algum chakra, pode bloquear chakras superiores, por exemplo. Qualquer chakra bloqueado que ela tiver, vai dificultar essa desconexão, da descoincidência dos veículos de manifestação para fora do corpo físico dela. O que eu vejo nas minhas experiências é que quanto mais a gente está com equilíbrio entre os veículos de manifestação e lúcido nas tarefas que nós estamos fazendo, olha, com autoconsciência daquilo que a gente faz, não está devaneando, não está assim, viajando, com vários pensamentos saltuários na cabeça da gente, mais fácil fica para a gente ter rememoração das vivências extrafísicas. Então, o meu convite para você é, além de você conhecer as técnicas conscienciológicas, a prática da atividade física, faça a mobilização de energias. E antes de se deitar, em qualquer momento que você queira fazer o experimento da técnica projetiva, busque uma técnica projetiva que te agrade, porque nós temos várias no livro de projeção, de projeciologia, que é o nosso tratado de estudo do CIP, né, do curso integrado de projeciologia. A gente estuda ele de página a página, tá? De capa a capa, melhor dizendo. Ali a gente ensina várias técnicas que podem ser utilizadas para você verificar qual é a que facilita mais essa predisposição a essa soltura, a essa descoincidência do teu psicossoma fora do seu corpo físico. Mas uma coisa a gente pode ter certeza aí, tá? Quanto maior o teu equilíbrio energético, mais fácil fica para sair fora do corpo. Quanto menos condicionado a matéria física, quanto mais você pensa como consciência, mais fácil fica para essas descoincidências acontecerem, tá? E isso requer uma série de atenções e de ações a serem trabalhadas no cotidiano. Ela tem que entrar numa rotina útil, tá bem? Então, a atividade física, seja ela qual for, ela vai predispor um energossoma mais qualificado, com menos bloqueios energéticos. E isso vai facilitar, tá? A Adriana está perguntando aqui também, ó. Justamente isso. Como assim soltar, né, de forma saudável o holochakra? Quanto a soltura é negativa e não saudável? Ó, a soltura ela é negativa e não saudável quando a pessoa não está com as intenções dela muito claras. Né? Quando a pessoa, por exemplo, ela tem intenção egóica em cima de qualquer tarefa extrafísica que ela vai fazer, ela já vai ter uma dificuldade mais séria, assim, ainda mais se ela for imatura. Ali já está mostrando que ela está imatura, tá? Se ela tiver uma intenção ainda não muito clara do que ela quer com o fenômeno parapsíquico da projeção consciente. Nós temos que ter em mente que qualquer fenômeno conscienciológico, dentro do paradigma consciencial, a gente usa muito o princípio da cosmoética, que é um pilar que norteia o nosso trabalho. Precisa de ter um viés de muita atenção e lucidez com aquilo que a gente escolhe fazer. É muito difícil, eu desconheço pessoas que saem do corpo dela de maneira mal intencionada. Ela pode até sair fora do corpo dela, mas normalmente ela vai se encontrar com consciências também patológicas e também enfermas. Tá? E para ter lucidez, e muitas vezes ela nem tem lucidez daquilo que ela vivencia no extrafísico, porque ela não tem maturidade para isso. O bacana é a gente estar com uma intenção qualificada, altruísta em cima da projeção consciente. A projeção consciente é uma ferramenta de trabalho que constrói a interassistência, que ajuda a melhorar a condição de várias consciências que estão aí sonambulizadas, robotizadas, que passaram pela morte biológica, não sabem que morreram,
pessoas que precisam de orientação, consciências, né, extrafísicas que precisam de orientação e de encaminhamento, e na qual o projetor lúcido vai fazer as vezes da casa, vai fazer esse trabalho. Então, é necessário ter claro isso. E quando a pessoa está, às vezes, com a energosfera dela não fluente, né, ela não percebe adequadamente, é muito difícil ela ter essa lucidez extrafísica. O convite da conscienciologia é justamente para isso, para que a gente saiba mexer com o energossoma e com os chakras, para a gente fluir para o extrafísico com uma intenção clara de interassistência, de ajuda às outras consciências, de encaminhamento das outras consciências e também aprender com isso. É todo um gradativo de trabalho. E a nossa lucidez, ela vai muito de acordo com a maturidade que a gente tem, sabe, Maria? É imprescindível a gente aí, a Adriana também, né? É imprescindível que a gente tenha esse entendimento. A soltura holochacral, assim, é como se fosse um arrepio suave, gostoso, que fica no entorno do nosso corpo, quando a gente vê que está tendo uma repercussão positiva diante das nossas intenções claras, de uma conversa, de uma assistência, de um assunto importante, de um questionamento importante. Quando há essa soltura saudável de energia, isso vai favorecer e vai ajudar o alcance da meta desejada. E normalmente os bloqueios energéticos, né, a falta, né, dessa condição de saúde energossomática acaba impedindo a pessoa de ter aí a maturidade correspondente para ela fazer a assistência que ela poderia estar fazendo. Ficou clara a ideia? Tem soltura holochacral patológica, sim, porque a pessoa pode estar bem mal intencionada, querendo prejudicar uma pessoa. É só você olhar essas filosofias, essas religiões que são de cunho de ordem mais densa, de trabalhos mais densos, tá? Que às vezes não favorecem, às vezes são pedidos egóicos que as pessoas fazem, requer energia mais densa, e aí é utilizada a energia mais densa, às vezes de um médium ectoplasta, que muitas vezes está ali também, com perdão da expressão, mas ele está sem lucidez, ele está bobo, ele está ingênuo, tá? E essas energias são absorvidas para fazer um trabalho que não é legal, que vai criar vínculo kármico mais sério e uma interprisão mais séria, tá? Se você quiser saber mais sobre isso, a gente pode conversar depois, mesmo que acabar a nossa palestra, tá? A gente vai respondendo, tá bom? Sem problema nenhum. Tem muita coisa para falar sobre essas filosofias que são muito densas. O nosso trabalho de hoje é mostrar o quanto a atividade física vai favorecer e vai causar bem-estar e vai ajudar a gente a assistir as pessoas que estão no nosso entorno, principalmente a nós mesmos. Tá bom? Então eu acho isso imprescindível da gente entender. E outra coisa mais séria, olha, Proexis requer um tempo para a gente cumprir. Para você cumprir, para nós cumprirmos a nossa Proexis de maneira intensa, de maneira eficaz, é necessário cuidado com o corpo. Muito dificilmente uma pessoa que adoece, que fica impossibilitada de fazer tarefas do cotidiano, vai cumprir a sua Proexis. Ela não vai conseguir, né? Então, assim, não tem Proexis para a pessoa ficar doente. Tem Proexis para a pessoa superar a doença, o que é diferente. Tem condições de experimentações que aquela pessoa precisa passar para ela introspectar, para ela reorganizar, para ela se auto-reeducar, para ela mudar o padrão, para ela mudar o hábito, para ela buscar o que é melhor para a vida dela. A nossa Proexis, a nossa missão de vida é para isso. Então, muitas patologias que chegam às pessoas, elas sempre dão um freio, é um momento de reflexão, é um momento em que ela precisa reperspectivar, ressignificar a própria conduta dela, para ela poder caminhar, para ela poder seguir em frente, para ela poder melhorar e ampliar com eficácia o contexto de vida dela. E sobrepairar os problemas que ela está passando. E quebrar a corrente dos hábitos anteriores, mesmo que sejam de vidas passadas. Se isso fica claro, eu vou ficar muito feliz com quem está assistindo essa live, porque isso vai ajudar demais a gente poder aí arregaçar as mangas e começar a praticar atividade física, sair do sedentarismo. Gente, hoje a Organização Mundial da Saúde, ela diz que o que mais mata as pessoas é o sedentarismo. O sedentarismo, ele traz uma série de patologias corporais. E a gente não pode se dar o luxo de viver sedentário quando tem tanta coisa bacana e positiva nesse mundão para a gente viver. E com eficácia, né? O Dr. Drauzio Varela, eu gosto muito do trabalho dele, né? No YouTube tem muita palestra com ele.
Ele fala muito claramente, né? Ele é maratonista, para vocês terem ideia, gente, muito bacana, que é uma pessoa que tem uma certa idade, é maratonista. Mas ser maratonista requer um treinamento quase de uma vida inteira. Eu nem sei dizer o tanto de tempo que uma pessoa precisa treinar para ela ser um maratonista. No mínimo 2, 3 anos para ela chegar a ser um maratonista. Né? Então, é uma coisa que já está intrínseca na agenda dele. E ele fala, para a pessoa realmente poder viver com qualidade de vida, é muito difícil sem ela dar valor para o corpo que ela tem. É muito difícil ela não ter cuidado consigo mesmo. Olha, outro cara que eu gosto muito, que é um educador, que eu tenho assim como referência no processo educacional, é o professor Leandro Carnal. Ele fala da atividade física também, e o quanto isso beneficiou a saúde dele, e o quanto beneficia a capacidade dele pensar, dele trabalhar com as competências cognitivas dele. É uma maneira muito legal. No YouTube também tem muita referência dele, muita coisa bacana para a gente assistir e aprender. Porque eles valorizam essas personalidades. O professor Valdo Vieira era uma personalidade que valorizava enormemente a atividade física. Todo mundo que conheceu ele sabe do potencial intelectual, ele era uma genialidade no processo cognitivo mental somático dele. Tanto é que olha o legado de coisas escritas que ele deixou para a gente aprender. Então ele era uma referência, ele praticava a esteira aeróbica ali quase que diariamente. Ele fazia ginástica com frequência, fazia calistenia e fazia o aeróbico dele também, tá? Então, ó, pessoal, se vocês tiverem pergunta, fica à vontade, a gente vai continuar aqui para responder, tá? E eu tenho que responder aqui mais uma questão da Adriana e a gente está aqui quase no nosso tempo, tá? Se for do interesse de vocês, mais para frente a gente faz outra live também focada aí na atividade física, no energossoma, ou soma, né, energossoma, ou mental soma, ou chakra. A gente vai fazendo aí paralelos para a gente poder ajudar a esclarecer sobre essas questões. No caso, a Adriana, ela está perguntando aqui, e como impeço o mau uso das minhas energias? Como funciona com você? Não quero ninguém pegando as minhas energias. Ó, Adriana, aí eu tenho um convite para te fazer, tá? Nós não podemos ser ingênuos com o processo de energia, mas também a gente não pode ser egoísta. A gente precisa trabalhar com a nossa condição energética para sermos doadores. A pessoa que está bem resolvida com ela, a pessoa que tem um entendimento, né, a respeito do processo evolutivo, interassistencial, ela vai estar o tempo inteiro como doadora. Quando você é doadora, você já não tem mais medo de que alguém roube a tua energia, porque você já está doando mesmo, entendeu a ideia? Então, assim, isso é um processo altruísta. Você não tem que ter medo de doar suas energias. Aonde você quer que você esteja, em qualquer círculo de amizade que você esteja, o importante é você manter sua lucidez. O importante é você manter o seu autodiscernimento, para saber o momento que você precisa se blindar, onde você não quer interferências, não quer que nada interfira na barra da sua saia, ou seja, da sua energosfera, ou do conjunto maior, né, de reverberações do seu fluxo de pensamentos, das suas atividades, do seu contexto pessoal, que é a sua holosfera, tá? Pisou na barra da saia, você já está sabendo. Se você não quer que isso aconteça, você tem que aprender a se blindar. Isso são comandos mentais, energia firme de posicionamento e um bom EV que você consegue isso, tá? Mas você precisa ter lucidez também e saber que em muitos lugares, a grande maioria das pessoas, elas precisam de energia. Elas precisam do nosso potencial energético. Elas precisam de um contexto de altruísmo maior. E se preparar para ser doador, a gente já tira o medo de que roubem nossas energias, porque você já é doador. Entende a ideia? A conscienciologia, ela funciona muito nesse processo, nesse entendimento. Ela prepara as pessoas para que as pessoas sejam epicentros conscienciais. Pessoas que são epicentros conscienciais, elas são doadoras por natureza. Nessa dimensão intrafísica ou em qualquer dimensão extrafísica na qual ela se projete. Entende a ideia? Tanto a dimensão física, quanto a dimensão energética, quanto a baratosfera, a paratroposfera e a dimensão extrafísica propriamente dita e a dimensão mental somática. Lembrando que dimensão não é um lugar, a dimensão é um estado intraconsciencial que a pessoa reverbera, vibra suas energias pensênicas. Entendeu a ideia? Então, assim, não fica preocupada, não, não vou impedir, não, eu não quero que ninguém roube minhas energias. Não, aprende a lidar com a sua energia. Dependendo do ambiente, se é um ambiente absorvedor, você faz uma blindagem energética. Mas a maioria dos casos, vamos trabalhar para ser altruísta, vamos trabalhar para assistir as pessoas, ok? Esse é o meu convite para você. Pessoal, aqui a professora Rosane está me dando um toque,
A gente já está aqui em quase 4 horas, 16 horas e 15 minutos. Foi um prazer falar com vocês. Eu espero ter ajudado. Espero estar aqui em outros momentos com vocês, tá? Muito obrigada, Cassandra, Adriana, Maria, Solange, todo mundo que está assistindo aí a nossa live, tá bom, gente? Um beijo, um abração forte e as melhores energias para vocês. Tchau! Foi.